Muito bem. Olá, pessoal de Ribeirão Preto, da nossa igreja, da Academia da Fé. E eu quero dar continuidade, ao que a gente iniciou no final de semana do dia 15 e 16. Eu venho fazendo desde aquele dia uma série falando sobre prepare-se para vencer. Exatamente isso. Nós precisamos ter a compreensão da preparação para que a gente, de fato, venha vencer, os desafios. Naquele momento, nós falamos sobre vencendo os desafios. E eu comentei algumas coisas importantes sobre esse conteúdo que eu quero repetir aqui nessa série, Prepare-se para Vencer, na de hoje, que nós vamos dar continuidade. Mas Deus espera a minha decisão. Uma das frases que eu havia colocado lá, Deus espera a minha decisão de encarar os desafios que eu e você nós encontramos na condição de quem nós somos. Qual é a nossa condição, gente? Nós somos novas criaturas. E eu coloquei nesse slide dizendo aí, nós somos vencedores por natureza. A nossa natureza é vencedora porque ela nasceu da obra de Jesus da cruz do Calvário. Você entende? É muito importante termos a visão correta. E eu comentei sobre isso naquele nosso primeiro encontro, naquele final de semana. Uma outra coisa que eu tinha dito é que a igreja, a nova criatura, que somos nós, na condição de vencedora, ela é sobre os desafios, ela precisa receber uma revelação sobre isso. E eu venho ensinando para vocês e falando a respeito de que revelação é uma obra do Espírito Santo em relação a uma verdade que está aqui nesse livro, na verdade, na palavra de Deus. Então, sobre a obra da cruz, você precisa, e eu também, receber revelação de quem nós somos, quem Deus é e a nossa relação com Ele. Isso é fundamental. A igreja, na condição de vencedora sobre os desafios, ela precisa ser a nossa revelação. Uma revelação de coração. Não é um entendimento de cabeça, não é algo que a nossa cabeça pegue, perdão, é algo que o nosso espírito recebe por revelação. Que essa é a nossa condição em relação aos desafios. Certa ocasião, Jesus disse algo muito interessante, Ele disse lá assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, fortalecei-vos, porque eu venci o mundo e venci por causa de vocês. Que coisa tremenda isso, gente? Então, nós temos, pela nossa nova natureza, capacidade de enfrentarmos esse mundo e os desafios e vencê-los. Por quê? Por causa da nossa condição de vencedores por natureza. Legal? Eu vou continuar falando sobre isso. E o último slide que a gente tinha comentado é que nós não vivemos para avançar, progredir e prosperar sem saber quem verdadeiramente nós somos por natureza, novas criaturas. Então, o mundo ele é restritivo, ele segura, ele prende, e as situações que estão ao redor só geram desânimo e insegurança. Você precisa entender a tua natureza, a tua nova natureza em Cristo Jesus, porque se nós vamos avançar, nós dependemos exatamente disso. Legal? Então eu quero ler alguns textos com você, começar por esse aí. É um dos textos mais maravilhosos, e eu quero te falar, todos esses textos que nós vamos ler, você tem que ler com o teu coração crendo. Não tem como você olhar para isso que nós vamos ler e tentar olhar para a sua vida do ponto de vista natural ou das situações que nós vamos enfrentando e concluir alguma coisa. Não dá. A partir de agora, nós vamos conversar coisas com relação à verdade que você tem que se posicionar assim. Eu creio, pastor. Eu creio, é só o coração que vai funcionar. Então, se alguém está em Cristo Jesus, está escrito aí, ela não sente que é nova criatura, eu até coloquei entre aspas aí, esse não sente não está no original, óbvio, não está na Bíblia, mas é só para a gente não andar neste lugar, nesse lugar que parece que direciona o mundo inteiro e as pessoas, eu sinto que não estou legal, eu sinto que minha vida não dá certo, eu sinto... Esse lugar aí, dessa humanidade que sente, nós temos que deixar de lado, igreja. E nós temos que avançar justamente em cima da verdade. Esse é um versículo
E, obviamente, são os versos que nós temos que pegar por fé. Então, se você está em Cristo Jesus, você não sente, você é uma nova criatura e você abraça isso por fé. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, somente creia em quem você é, nessa obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário, é só isso. Essa é a nossa maneira de nós avançarmos sobre a face da terra, num propósito que Deus tem determinado para a minha vida, para a sua vida, naquilo que Ele tem como propósito. Nós só avançamos baseados na fé, na crença que nós depositamos na verdade, que acabamos de ler. Agora veja que legal, vamos continuar, porque no próximo verso está aí, Gálatas capítulo 4, no verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Então, eu sou um filho de Deus por natureza. No dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu me transformei numa nova criatura. É o que está escrito. Se alguém está em Cristo Jesus, não será, mas se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. Então, eu tenho uma nova natureza, eu tenho a natureza do céu, eu não tenho mais a natureza das trevas, eu não estou preso mais às trevas, eu fui completamente liberto. Então, nós somos filhos. Olha o próximo verso. Então, Elinho, você já não é mais escravo. Escravo de quê? Por que o apóstolo Paulo põe assim, gente? Dessa maneira, escrevendo dessa maneira? Porque eu e você, antes de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, nós éramos escravos das trevas, por natureza. Pertencíamos a Satanás, essa é que é a verdade. É por isso que Jesus teve que vir e ressuscitar dentre os mortos para nos dar vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok? Essa vida, gente, é a vida dele. Então, ele levou a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Então, agora a minha natureza mudou. É por isso que verdadeiramente eu sou filho, eu pertenço a Ele. Aí diz, você era escravo, você já não é mais escravo, você era, mas já não é mais escravo. Porém, Elinho, você é filho, e sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Então, tome posse por fé dessa verdade, porque essa é a tua condição como igreja, como nova criatura. Essa é a verdade do ponto de vista do céu. E não permita ser roubada essa verdade do teu coração por qualquer outra coisa, por um sentimento, por um momento difícil que você esteja enfrentando, uma circunstância complicada da qual nós enfrentamos todos nós, e alguma coisa está te dizendo isso, aquilo, outro. Não tire essa conclusão porque ela não está valendo. O que está valendo é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Vamos continuar? Está escrito em Colossenses, o apóstolo Paulo, super inspirado, dizendo lá, e ele nos libertou do poder das trevas. Por que ele nos libertou? Porque ele tirou, ele comprou a cada um de nós com o seu sangue. Então, eu já não tenho mais a natureza das trevas. Ele me libertou do poder das trevas, da autoridade, do domínio, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então, veja bem, se eu estou no reino de Deus e você também, nós estamos por causa da nossa nova natureza. Ok? Ninguém entra no reino de Deus se não trocar de natureza. Se não for liberto do império das trevas, Jesus fez essa obra na cruz e nós o recebemos como Senhor e Salvador, então nós fomos libertos. Aleluia! Veja o verso 4, no qual, nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados. Avançando um pouquinho nesse livro, no capítulo 2, no verso 13, está escrito, e quando vocês estavam mortos, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele deu vida juntamente com Cristo para cada um de nós, perdoando todos os nossos pecados. Olha que maravilhoso, gente, Ele nos deu vida. Então, com Jesus nós morremos e com Jesus nós ressuscitamos, é o que está escrito em Efésios, capítulo 2. E ele cancelou o escrito de dívida, como está escrito, que era contra nós e que constava de ordenança. Ok? Nós estávamos presos à condenação eterna do inferno, por causa dessa natureza, mas ele foi lá e cancelou essa dívida,
a qual nos era prejudicial e removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. E no verso 15, despojando principados e potestades. Publicamente os expôs o quê? As trevas, ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, a obra de Jesus na cruz do Calvário, gente, só para você se lembrar, todos os dias, quando você lembrar da cruz, ou você pensar sobre a cruz, a obra que Jesus fez, pense exatamente dessa forma: a vitória do Deus Todo-Poderoso, trazendo de volta a humanidade, e a derrota do inferno. Meu Deus, você tem que olhar por esses dois ângulos, são os dois lados da moeda, a derrota do inferno sobre a tua vida, e a vitória de Deus sobre a tua vida, porque hoje, eu e você temos a natureza dele. Então, esse aí é o âmago da obra de Jesus na cruz do Calvário, a transformação do ser humano. A velha natureza foi jogada sobre Jesus, ele levou a nossa transgressão, a nossa iniquidade, para que nós pudéssemos ser resgatados. Tem um versículo que eu gosto muito, um verso muito maravilhoso, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele diz lá que Deus fez Jesus pecado por nós, natureza, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. No momento que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele e nós temos a natureza dele. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas ele fez essa obra e comprou a tua vida e a minha pelo poderoso sangue de Jesus. Por isso, jamais duvide da obra que Jesus fez na cruz do Calvário e jamais duvide, se você o recebeu como Senhor e Salvador, você que é a igreja, eu estou falando para você, você é nova criatura. Eu também tenho uma natureza nova, minha natureza é a natureza de Deus em mim, por isso o Espírito Santo habita na tua vida e habita em mim. Então eu quero te falar que essa nova identidade, ela está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário, e nunca nós devemos ver a nossa criação, essa nova criação, sem essa marca de vitória. Por quê, pastor? Porque exatamente isso, foi porque Jesus venceu que eu nasci. Então nós nascemos da vitória da obra da cruz do Calvário. A vitória está ligada à nossa identidade. Daí a coisa mais importante para nós vencermos, né? Nos preparar para a vitória, para vencer nesse mundo, encararmos os desafios, as adversidades, é justamente ter revelação no coração a respeito de quem nós somos, a identidade nossa. Não falo de uma identidade natural, gente, não falo de uma profissão, não falo de um nome natural, não falo se você é casado com fulano de tal, ou tem tantos filhos, eu estou falando da tua identidade no Espírito. O ser espiritual seu é novo, é vivo, ok? Eu tenho a identidade de Deus e você também tem. Isso é fundamental, porque será o foco. Esse é o foco, esse é o lugar de onde nós vamos olhar todas as coisas ao redor da nossa vida, para nós seguirmos adiante. Porque o que está valendo é o que Deus fez na cruz do Calvário. No mundo do Espírito, o que vale no mundo do Espírito é a tua identidade e a minha, a nossa nova identidade, essa nova criação. Então, só por nós sermos novas criaturas, preste bem atenção nisso, só por sermos novas criaturas no Senhor, nós já somos, por natureza, vitoriosos sobre o inferno. É super interessante, porque o inferno não tem mais nada a ver contigo, ele não pode te segurar, ele não pode prender a tua vida, você não pode mais ir para o lugar que nós estávamos condenados antes de recebermos a Jesus. Por quê? Porque eu não tenho mais a natureza. Então, essa é muito importante, a tua condição de nova criatura, nós já somos, por natureza, vitoriosos sobre o inferno, porque nascemos dessa obra. A nova criatura, eu só vou explicando isso para você, a nova criatura, ela nasceu, gente, veja, da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, vitória é a natureza da igreja. Pastor, por que o senhor está insistindo tanto nisso?
porque você tem que se ver dessa maneira. Isso é uma obra de revelação, porque a tua natureza ela é vencedora. Nós vamos chegar ao ponto de falar um pouquinho sobre 1 João 5,4, quando diz que todo que é nascido de Deus vence. Mas veja, é uma qualificação fantástica. Somente os nascidos de Deus, somente aqueles que são agora novas criaturas, okay, têm uma nova natureza, eles estão qualificados para vencer. Daí outro detalhe importante, nós precisamos aprender a andar em vitória. Com toda essa bagagem, qual é a bagagem? Da fundamentação da obra da cruz, de entender quem eu sou no mundo do Espírito, agora em Cristo Jesus, de entender a minha relação como nova criatura e a presença de Deus, né, Ele como Pai, e a minha relação com Ele. Disso depende a nossa jornada. Eu quero te dizer, quando isso chega no teu coração, numa revelação bem alta, de quem você é em Cristo Jesus, você vai entender, então, o propósito da tua vida. Tá certo, igreja? Muito legal. Veja Romanos 5, no verso 1, está escrito assim, ó, Romanos 5, verso 1, está escrito, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos justificados mediante a fé. Que fé é essa? Na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Tanto é verdade que agora você vai entender esse complemento aqui maravilhoso. Está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso número 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, pecado natureza, né? Aquela natureza morta, atrelada ao inferno, Deus o fez pecado por nós, olha a substituição, para que em Jesus nós fôssemos feitos a sua justiça, a justiça dele. Então eu sou a justiça dele, você também é, como novas criaturas. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, voltei ao Romanos 5, verso 1, nós temos agora o quê? Paz com Deus, nós fomos reconciliados. Não é maravilhoso isso, gente? Ter essa compreensão que esse aí é o âmago, é a base de nós caminharmos sobre a face da terra, enfrentando os desafios debaixo do entendimento revelado de quem nós somos em Cristo Jesus e de quem Deus é para cada um de nós. Aleluia! Eu fico animado, cara, porque isso é maravilhoso. Então, isso aqui não tem nada a ver com o que eu sinto, hein? Sai desse lugar aí, eu sinto, para vir para esse lugar aqui, eu creio. Sai do que eu sinto, para vir para esse lugar, eu creio. Sai desse lugar com os olhos naturais, a gente vê uma opção de coisa, vê as dificuldades, né? Fica só enxergando as lutas, as ameaças, não? Os desafios. Sai desse lugar para esse lugar aqui. Eu creio em quem eu sou, eu creio em quem Deus é, na minha relação com Ele, e essa é a base para ficarmos de pé e enfrentarmos as situações que vão se apresentando na minha vida e na sua. A nossa justificação, igreja, presta atenção no que eu quero te falar. Ela permite essa declaração verdadeira. Não estou colocando o conteúdo natural do que a gente vê, hein? Do que a gente ouve, do que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro, diante de uma pandemia, gerando medo, insegurança e tantas outras coisas, né? Prejuízo em várias áreas, eu não quero considerar nada disso. Mas eu vou dar uma declaração verdadeira, e essas são as declarações verdadeiras. Veja, eu sou uma nova criatura, eu não sinto. Eu sou filho legítimo de Deus, porque assim diz a palavra, acabamos de ler as passagens que falam sobre isso, eu não sinto que eu sou filho de Deus, eu sou. Então é um posicionamento de crença, eu creio. E eu sou um vencedor, mais do que vencedor, ok? Isso é uma crença, isso não é aquilo que eu sinto. Então pega isso aí, isso está passando como legenda aí para você abraçar firme. Você é nascido de novo, você é uma nova criatura, eu sou um filho legítimo e, por natureza, eu sou um vencedor. Ou seja,
Isso aí, gente, eu estou conversando com vocês as bases de nós nos prepararmos para vencer. O título dessa série é Prepare-se para vencer. Ninguém vence do nada. Tem uma preparação. E eu quero te falar que essa preparação é um conhecimento revelado da obra da cruz do Calvário, principalmente no conteúdo da tua identidade e da minha, em relação ao nosso Deus. Você entende? Agora você tem identidade. Você tem revelação e entendimento da identidade que você tem, então você vai avançar, progredir, prosperar, porque você vai se posicionar com base nessa identidade. Eu quero dar essas 3 declarações, porque elas são importantes, mediante tudo isso que nós lemos e o que eu estou conversando contigo. O inferno, ele promove muitas situações ao redor para não garantir que essa verdade fique em alta no teu coração. Ok? Porque ele te puxa, a mim e a você, para esse lado do sentimento, para esse lado daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, os cenários naturais de situações desafiantes, que estão na nossa frente, que desafiam, não é não? Situações que vêm, falam, tentam conversar com a gente. Mas vamos sair desse lado aí. E eu quero te falar exatamente isso. Ó. A cruz, vou dizer 3 coisas que você tem que guardar. Como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como novas criaturas que têm uma natureza vencedora. A cruz de Cristo, ela é definitivamente uma obra libertadora, ela não será. Porque é uma tendência do inferno, quando nós passamos por desafios e problemas, situações de lutas, a dizer para nós que nós não fomos libertos. Então, ele tende a passar para você e para mim que a minha luta, ela está provando que eu não fui liberto. Mas não é verdadeiro. Todo ser humano sobre a face da terra enfrenta lutas, provas, testes, adversidades. Eu quero te falar que isso não muda nada. A minha natureza continua sendo da nova criatura. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro, Ele é meu Pai. Então, não deixe o inferno te convencer, porque você passa problemas, você não foi liberto. Você é uma nova criatura? Eu que te pergunto. Você tem que saber. A tua resposta está aqui no teu coração. Você entregou a tua vida para Jesus, então a obra de Jesus não te libertará, você foi liberto. Ela não está no futuro, você já foi liberto. Então, você é uma nova criatura, uma nova identidade, enfrentando situações sobre a face da terra. Ok? Não deixe ele te enganar, porque ele vem tentando fazer isso aí. Ó. Segunda coisa, tudo que o diabo faz é nos convencer que não somos livres pela obra da cruz. Ok? Tudo que ele vai fazer é me convencer que eu não sou livre. E geralmente isso que eu acabei de te dizer. Eu tenho problemas, estou enfrentando algo que é muito ruim e nunca aconteceu comigo e tal. Aí ele quer te convencer pelo problema que você não é livre, mas você é livre. Você tem uma nova criatura, enfrentando o problema ou não, eu quero te falar, se você é de Deus, você é uma nova criatura. Você é livre, completamente liberta. A minha natureza não tem mais nada a ver com as trevas, mais nada. Preste bem atenção, porque quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você não será completamente liberto. Lembra da primeira coisa que eu falei? A cruz de Cristo definitivamente é uma obra libertadora, ela não será. No momento em que eu recebo a Jesus, eu me torno uma nova criatura. Com problema ou sem problema, enfrentando lutas ou não, circunstâncias adversas ou não. Eu recebi, eu sou livre. A obra da cruz é libertadora. E terceiro, por último, a maior prisão que existe chama-se uma mentalidade não renovada na herança e no direito da nova criatura. Daí a importância de eu e você, de maneira contínua, renovar a nossa mente no conteúdo da verdade a nosso respeito, de quem nós somos. De estar continuamente lendo a palavra de Deus, enchendo o teu coração dessa verdade. Para que essa verdade em alto, ela enche a tua vida e você se renove. Sabe aquelas águas novas, cristalinas, purificadoras?
Da mesma maneira que todos os dias tomamos água de contínuo, assim é a palavra que precisa entrar em mim e em você, no meu espírito, e nos lavar de maneira diária, saciar a nossa sede, encher o nosso espírito. Daí essa importância, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar preso numa mentalidade de fracasso, de derrota, de dificuldade, de desânimo, da qual esse mundo vive. Nós estamos inseridos nele. Nós não somos desse mundo, não é verdade? Mas nós estamos inseridos nele. Então é muito importante você guardar isso no teu coração. Ok? Jesus falou, olha, vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. Então nós estamos vivendo aqui diante de tudo isso. Ameaça de tudo quanto é lado, oposições, não é verdade? E coisas que chegam na nossa mente, e muitas vezes pensamentos desanimantes. O que mais? Né? E aquilo que a gente sente, olha, vê, olha, não permita que isso domine e entre em você ao ponto de te dominar. Então, de tudo isso que eu estou conversando, e a gente já está finalizando essa primeira parte, é através dessa natureza, da nova criatura, dessa nova natureza, que nós vamos tirar o foco para a perspectiva de todas as áreas que nós vamos enfrentando. Você tem que olhar a tua vida através de um ângulo. Não é o ângulo da humanidade que sente, que olha, que conclui com a dificuldade, não vai dar, daqui eu não consigo ir mais, não sei o que eu vou fazer, não tem possibilidade, não posso usar esse ângulo para caminhar com Deus e ver a minha vida avançar se eu olhar esse ângulo. Esse ângulo não dá certo, gente. E eu quero te falar algo muito maravilhoso que está em Romanos. Veja que legal, Romanos capítulo 8, está escrito no verso 31, Deus estava dizendo para nós, óbvio, é a sua palavra, né? E o Espírito Santo registrou isso pelas mãos de Paulo, que diremos? Pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa maravilhosa, hein? E veja a continuidade, porque vai dizendo aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso número 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz, obviamente é o Espírito Santo, quem nos separará do amor de Cristo, gente? Será tribulação? Veja bem. Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E Paulo diz assim, todas essas coisas aí, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dando ênfase em quem nós somos e na relação que nós temos com Deus, que não pode ser mais quebrada, gente, nessa aliança, da qual diz a palavra que nós nos tornamos um com Ele, um só espírito com Ele. Meu Deus, não há nada nesse mundo que possa vir a romper quem nós somos em Cristo Jesus. Você está dando para entender o que eu estou falando? E no verso 38 ele continua, porque eu estou bem certo. Deixa eu ver. Eu não estou deixando de passar. No verso 38, eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, olha que legal, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Definitivamente somos a igreja, a nova criação, em aliança com Deus, completamente unidos, somos um com Ele em um só Espírito. Deu para entender um pouquinho sobre isso, gente? No verso, então, 37, Paulo disse, e eu declaro, finalizando, ser nova criatura é ser um vencedor.
Como assim, pastor? Mas eu ainda não vi ainda situações sendo resolvidas. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu estou conversando à base da obra da cruz com você. Eu estou conversando a respeito de ser um vencedor por natureza. Por natureza já somos vitoriosos sobre o inferno. Por natureza já somos vitoriosos sobre os desafios. Vamos receber revelação e entendimento dessa verdade para começarmos a caminhar preparados para vencer. Deu para entender, gente? Obviamente, nós vamos ter que nos posicionar, e todo o nosso posicionamento tem que ser com base nessa verdade. Eu não vou agir, eu não vou escolher, eu não vou declarar nada que não esteja em linha com a verdade da palavra a respeito da minha nova natureza. Então, você, como nova criatura, tem uma maneira nova de pensar, tem uma maneira nova de falar e tem uma maneira nova de escolher. E quando a igreja aprende isso, a falar, a agir, a escolher com base na verdade de quem ela é em Cristo Jesus, ela começa a obter vitórias sobre os desafios. Legal, igreja? Por isso que essa série é maravilhosa e eu vou dar continuidade falando sobre prepare-se para vencer. Legal? A gente se vê então na segunda parte dessa mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau.